tem representado essa comunidade, representado essa entidade de luta. Boa noite a todas e todos. Saúdo a presença de todos vocês aqui nesta noite. Agradeço a oportunidade de estarmos nesse espaço. Gostaria de convidar para nos ajudar aqui nos trabalhos, em primeiro lugar, alguém que tem o respeito absoluto de todos nós, esse eminente jurista, Dr. Miguel Valdez. Por favor, doutor. Representando o governo federal, estão aqui presentes vários órgãos federais. Eu peço que compõem a mesa. Representando o Ministério do Meio Ambiente, o secretário executivo, Francisco Gaetani. A Secretaria-Geral da Presidência da República, Fernando Matos, desculpe. Eu gostaria de chamar também, representando a Advocacia Geral da União, Dr. Paulo Henrique Kuhn. Gostaria de destacar algumas pessoas aqui presentes, a nossa superintendente do Patrimônio da União, Marina, registrar sua presença. Gostaria de registrar também a presença de uma autoridade federal, o deputado Edson Santos. Bem, a Secretaria do Patrimônio da União abre esta Assembleia, porque em vários momentos, não eu, estou secretária nacional hoje, mas as secretárias lá de Brasília que me antecederam acompanharam. Em vários momentos estiveram presentes com as equipes daqui, as nossas equipes de Brasília, que estão aqui presentes conosco também. Por isso, retomamos esse contato e cumprindo aquilo que sempre foi algo nosso do governo federal, não só da SPU, a notícia sendo boa ou ruim, a gente traz diretamente, porque a informação direta é muito importante. Estabeleceremos a partir desta noite vários contatos para que não pipoque entre nós ou entre vocês, fugir com toda sorte de coisa que cresce na desinformação, mas sim informação direta, papo direto, informação objetiva. E é o que faremos nesta noite. Eu gostaria de passar a palavra e convido para vir aqui à frente o assessor da ministra do Meio Ambiente, Luiz Antônio Corrêa de Carvalho, que vai apresentar as primeiras resoluções e depois os órgãos do governo que quiserem fazer uso da palavra farão, mas mais importante, nós vamos organizar, eu vou pedir a ajuda de algumas pessoas aqui, para que a gente possa organizar as inscrições, para que o maior número de pessoas presentes possa se manifestar e que a gente possa responder ou replicar, o que for o caso, de forma ordeira. Acho que o momento é muito importante, requer de todos nós um exercício de ouvir e de bastante paciência. Por favor, Luiz Antônio Carvalho, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Trago, digamos assim, notícias muito dolorosas. É o resultado de uma construção de vários órgãos do governo, uma construção feita sob pressão. Os senhores viram recentemente a determinação da Justiça, no meu modo de entender, até uma certa intemperança
do ponto de vista da forma como as coisas foram colocadas, da rapidez com que foram colocadas, e isso também nos pressionou no sentido de que esses órgãos do governo chegassem a uma conclusão. Em primeiro lugar, que é sobre o que eu vou falar, porque sobre as soluções, as alternativas, a pessoa mais indicada aqui é a companheira Cassandra, eu vou falar sobre uma exigência feita pelo Tribunal de Contas da União, que não é um órgão de justiça, que não é um tribunal, apesar de se chamar tribunal, mas que tem um poder, um órgão, digamos assim, assessor do poder legislativo, no sentido de fiscalizar a União e, nesse sentido, faz recomendações como aquelas que fez. Nós hoje, no dia de hoje, dia 7, tínhamos prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas para responder a 1000 outras questões, mas que não dizem respeito a essa comunidade, mas uma delas diz respeito, que era identificar o perímetro do Jardim Botânico. Essa, na verdade, era uma determinação do Tribunal de Contas que hoje a Advocacia Geral da União, está aqui presente, depois vai poder ajudar nos esclarecimentos, deveria encaminhar ao Tribunal de Contas e depois ao cartório, tudo tem direito, tudo que é de direito, qual é esse perímetro. O que nós utilizamos para identificar esse perímetro? Porque não se trata de um ato discricionário que o técnico X ou o técnico Y, da cabeça dele, pudesse fazer essa identificação e depois não termos segurança jurídica para poder, digamos assim, manter essa identificação, poder defendê-la, etc, etc. Bom, vários órgãos foram convocados. Um deles, o Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico. Vocês sabem, ou alguns de vocês têm conhecimento, que em 1973, por exemplo, para pegar o último momento, esse instituto fez um ato de tombamento de 2 áreas, a área do Jardim Botânico e do Horto, que hoje estão sob o Instituto, digamos assim, de Pesquisa do Jardim Botânico. E ele então foi chamado sobre isso. Além dos documentos históricos daquele momento, nós perguntamos ao IPHAN, pedimos a ajuda dos técnicos do IPHAN para dizer quais os usos adequados e coerentes com esse tombamento, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista cultural, etc, etc. Ao longo desse debate, muita bobagem tem sido dita. Uma delas é que num bem tombado não cabe moradia. Isso é uma bobagem. Eu moro num bem tombado, na rua Pires de Almeida, é uma área de proteção ambiental e até por isso entrei e ganhei o direito de não pagar, por exemplo, IPTU, etc, etc. Então, isso, por princípio, não constitui. É preciso ver quais são os usos reais, o que cabe, o que não cabe, etc, etc. O IPHAN nos respondeu, nos deu respostas e nos ajudaram a identificar esse perímetro. Ele nos respondeu, por exemplo, que a instituição, o CERPO, ela conflitava no seu uso, pelo número de pessoas que circulavam, pelo gabarito do seu prédio, etc, etc, com o que ele considerava que deveria ser a missão, a adequação, etc, etc, do bem tombado do Jardim Botânico, só para citar um exemplo. Outros órgãos foram convocados ou já tinham sido emitidos juízos. O próprio Ministério do Meio Ambiente, uma das suas secretarias, esteve aqui para verificar situações de risco eventual de algumas das edificações, não só risco para os que nela moravam, como também riscos
ambientais decorrentes da posição ocupada por essa ou por aquela edificação de moradia ou do que quer que fosse. A Secretaria de Patrimônio da União já havia encomendado a um órgão público de excelência e de prestígio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através de um dos seus institutos, que também realizasse cadastramento socioeconômico, de quem se trata, etc, etc, porque aí também nesse terreno, nesse debate, eu pelo menos tenho ouvido alguma bobagem, do tipo, são invasores, trata-se sobretudo disso, daquilo, etc, etc, então era preciso responder a todos eles com serenidade, com conhecimento de quem se trata, quem são as pessoas, qual a sua situação socioeconômica, quem eventualmente, por exemplo, numa área de risco, tem direito a quê, etc, etc. Então, eu vou resumir todos esses órgãos, porque o que eu estou apresentando aqui, apesar de ser do Ministério do Meio Ambiente, é um produto de uma construção de todos esses órgãos, nós chegamos a um perímetro. Esse perímetro, basicamente, nós acabamos achando dispensável a exibição, porque todos aqui conhecem muito bem a região. Ele tem como um dos seus limites, e o que é talvez o mais doloroso e o mais importante que eu trago aqui essa noite, a Rua Pacheco Leão, como um limite deste perímetro. Embaixo, a Major Rubens Vaz, e acima, esse limite já conflita com algumas residências que invadem, no nosso entendimento, o perímetro histórico do Jardim Botânico, por cima, digamos assim, do lado conhecido como algumas residências, um loteamento que me consta também é irregular, porque trata-se de uma região definida como unifamiliar, e ali foi feito um loteamento e algumas das casas invadem o que nós consideramos o perímetro do Jardim Botânico. Este é o perímetro. E a nossa avaliação final, tenham certeza os senhores, que não havia nenhum preconceito da parte de qualquer desses órgãos quanto à possibilidade eventual de usos, isso para aquilo ou para aquilo outro, é de que este perímetro, dentro deste perímetro, permaneceriam apenas 3 instituições. Uma delas é uma subestação da Light, que, tanto no entender do IFAM, de todos os outros, etc., talvez se possa depois discutir o tamanho do que é necessário, mas de qualquer maneira, a torre, a subestação. De outro, a instituição, a Escola Júlio Kubitschek, é uma outra instituição, e uma terceira que, no nosso modo de entender, na verdade está incluída dentro do perímetro e desde o momento que deixe de ser usada para o fim que está, ela deve voltar ao Instituto de Jardim Botânico, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Esse é o perímetro identificado, entregue pela Advocacia Geral da União, que obviamente qualquer um dos senhores terá, como qualquer cidadão, o direito de contestar, etc, etc. Nós temos a convicção de que esse é um produto embasado tecnicamente e, em função disso, a nosso encaminhamento é no sentido de que, a partir daqui, nós desencadeemos um processo o mais pacífico e o mais exitoso, com prazos e não da maneira como as coisas vêm acontecendo, dando segurança jurídica a todas as instituições, inclusive o CERPA, que se fala muito, mas é preciso um prazo para os moradores, por que vai dar prazo, etc, etc. Tá bom, os computadores também vão ser jogados na rua. Nosso entendimento é de que este processo demanda algum tempo, mas há uma firme determinação do governo federal como um todo, no sentido de que este é o perímetro e que, dentro dele, estas são as únicas instituições
que no médio prazo poderão permanecer no Instituto Jardim Botânico. É isso que eu chamei de doloroso. Estou aqui conversando com pessoas, com moradores, com pessoas que vivem aqui há muitos anos. Fico aqui tentando evitar um rosto, um olhar, uma senhora, mas esta é a situação que eu trago para os senhores. Entrou nessa decisão um outro elemento muito importante. Os senhores têm conhecimento que desde 1985, e os companheiros da AGU vão poder dar todos os esclarecimentos, corre na Justiça, a partir da própria iniciativa da própria União, embora não desse governo, nem do outro, mas de qualquer maneira essas ações têm curso na Justiça, no sentido de solicitar o despejo de alguns dos moradores. São cerca de 250 ações, 160 dessas ações já têm sentença, digamos, transitada em julgado. Poucas delas foi concedido o direito de indenização por benfeitoria, poucas, 20% disso. 130 já está transitado em julgado a determinação de despejo sem qualquer indenização. Este é o fato jurídico com o qual nós vimos trabalhando. Fatos como esse fizeram com que recentemente nós tenhamos nos desdobrado no governo federal para tentar encontrar as condições para que um grupo familiar pudesse sair daqui, e vocês sabem bem as condições que teve que sair daqui. Apesar de termos encontrado moradia para dois dos grupos, né? Dentro do grupo familiar havia filho, neto, etc. Mesmo o recurso que fizemos, como duas das residências ainda não tinham luz, nós precisávamos de algum tempo para pintar, para fazer direito, etc, etc, não nos foi concedida uma noite. Nós não tivemos uma noite. Nós tivemos que deslocar, estacionar no pátio da Polícia Federal para garantir, foi negociada a possibilidade, etc, etc. Esta situação, na avaliação da Advocacia Geral da União, iria começar a acontecer em função, sucessivamente, um atrás do outro, etc, etc. Então, da mesma maneira que eu trago uma notícia dolorosa, do ponto de vista, nós entendemos que a única condição de retomar um diálogo com a Justiça, ontem a ministra do Meio Ambiente, o ministro da AGU, teve com o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, já tinha estado com o ministro relator do TCU, no sentido de que nós passássemos a ter alguma governabilidade sobre isso. Nosso governo, além de preservar, ele se preocupa em cuidar das pessoas. Nós não podemos, de uma hora para outra, na calada da noite, uma família ir para o meio da rua. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de planejamento, nós precisamos construir alternativas habitacionais, porque boa parte desses moradores não dispõe de recursos para ter uma moradia digna se não houver um esforço do governo federal nessa direção. Então, nesse sentido, o que eu coloco para os senhores, com absoluta sinceridade, a nossa avaliação é que, diante do estado atual, e eu até diria da má vontade de determinadas autoridades com relação ao encaminhamento, etc, etc, a única condição que nós tínhamos de poder ter alguma governabilidade e poder garantir alguma segurança jurídica e alguma tranquilidade no eventual reassentamento, mudança, cumprimento do direito constitucional de moradia, nós precisávamos entregar esse perímetro. Isso foi colocado claramente pelo Tribunal de Contas da União. Colocado esse perímetro, nós iremos procurar juiz por juiz para dizer, senhores, e isso nós já conseguimos com o presidente do tribunal, nos deem 30 dias para atualizar o cadastro. 30 dias. Por que atualizar? Porque ninguém vai falar de novo de recadastramento. O pessoal aqui mais idoso tem triste memória dessa história, vamos recadastrar, etc, etc.
Pronto. Então, isso a Cassandra vai explicar para vocês quais são os prazos, como é que a gente vai fazer. Eu sou portador da má nova, da notícia, digamos assim, pior que se podia trazer numa noite dessa para as pessoas que moram aqui. Agora, quero crer, e isso vai ser apresentado aqui, que vocês tenham absoluta certeza, o compromisso da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o compromisso, nós conversamos com o pessoal da Caixa Econômica, da Secretaria Nacional de Habitação, etc., que nós estaremos empenhados nos próximos meses, no próximo tempo que a gente tem daqui, para buscar as melhores soluções, as melhores alternativas habitacionais. Eventualmente, se isso for possível, estamos abertos à possibilidade aqui do bairro. Uma outra questão que tem se levantado é de que nós temos o governo federal, que é um bairro assim, um bairro assado, quer que isso fique o Leblon, etc. Nós não temos nenhum compromisso, ou vontade, ou desejo de alterar a composição social, as características de um bairro que eu pessoalmente morei aqui na Barão de Oliveira Castro e sei que as pessoas se conhecem, têm umas características, e não estou, no meu caso, a fim de morar no Leblon. Este é um bairro, as pessoas aqui têm sido insultadas por vezes, como se fossem invasores, como se não fossem pessoas pacíficas, iguais às de qualquer bairro do Rio de Janeiro. Quem puder ver essas senhoras que estão aqui na frente, sabe o absurdo que é isso. E, basicamente, é essa mensagem e é essa notícia. Vocês me desculpem, mas é essa notícia que eu tenho para trazer. Muito obrigado. Bem, gente, vai bater palma pra sua avó, pô. Francisco Gaetano, secretário executivo do Meio Ambiente. Eu vou falar depois sobre as alternativas, aí nós vamos abrir a palavra para vocês. Só um pouco mais de paciência, porque há informações que nós temos que passar para vocês ainda.